Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal, é sempre muito bom ter você por aqui. Aconteceu no STF a audiência, com o general Freire Gomes, onde Alexandre de Moraes tentou encurralar o general. E o general, ele na verdade, ele discorda de Moraes e o seu depoimento faz com que toda a narrativa de Alexandre de Moraes caia por terra. E isso complicou um pouco. Alexandre de Moraes ficou tão revoltado que chegou a ameaçar o general. Aonde já se viu um juiz ameaçar uma testemunha. Isso só acontece no tribunal de Alexandre de Moraes. Isso é Brasil, pessoal. E o Gustavo Gayer traz um vídeo para nós muito esclarecedor. E eu te convido a assistir esse vídeo comigo. Não há absolutamente nada que sustente essa ação penal contra o Bolsonaro. É impressionante como, ao contrário da expectativa da primeira turma e do Alexandre de Moraes, a opinião pública está completamente contra essa perseguição que eles estão fazendo. Hoje, segunda-feira, dia 19, seria ouvido as testemunhas do núcleo. Não há absolutamente nada que sustente essa investigação, essa ação penal contra o Bolsonaro. É impressionante como, ao contrário da expectativa da primeira turma e do Alexandre de Moraes, a opinião pública está completamente contra essa perseguição que eles estão fazendo. Hoje, segunda-feira, dia 19, seria ouvido as testemunhas do núcleo 1, do qual faz parte Bolsonaro, General Heleno, Felipe Martins, Ramagem, e uma das peças fundamentais, que seria o General Freire Gomes. General Freire Gomes é esse aqui. Que há não muito tempo atrás, a imprensa toda notificou que ele havia dado voz de prisão ao Bolsonaro. Saiu na imprensa. E assim como vários outros relatos, que ele disse que foi o Felipe Martins que tinha apresentado a minuta do golpe, essa minuta que ninguém viu, que o Moraes disse que não vai apresentar. Hoje foi proibido por Alexandre de Moraes, cidadão, caso você não conheça, esse aqui, ó, foi proibido que a imprensa gravasse áudio ou imagens dessas testemunhas. Olha que curioso, totalmente contrário ao princípio da transparência. É como se fosse um julgamento acontecendo ali no porão do doicode, né? É o que a esquerda adora falar. Um julgamento de qualquer ditadura é desse jeito. Não há registros, não há imagens, não há vídeos, não há áudios. Por quê? É segredo, um julgamento secreto. Só que nesse julgamento secreto de hoje, algo muito ruim aconteceu. Primeiro a falar sobre isso foi o Paulo Figueiredo, que publicou isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Está dando ruim na oitiva do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Alexandre de Moraes. Ele era o comandante do Exército quando o tal golpe, foi articulado. Alexandre de Moraes simplesmente perdeu o controle e ameaçou agora o general em plena audiência. Desde o começo da oitiva de hoje, peça-chave do enredo do tal golpe de Estado, as coisas não estão saindo como planejado por Moraes. Freire Gomes vem claramente recuando da narrativa anterior e aliviando a tese de golpe, em contraste com o que teria dito antes a Polícia Federal. Aliás, já era atípico o fato de Alexandre de Moraes ter decidido conduzir pessoalmente a oitiva, algo completamente fora do comum para o ministro do STF. Pessoal, lembrando aqui que normalmente esse tipo de audiência elas não são feitas pelos juízes titulares, normalmente são feitas por juízes auxiliares. Mas na ânsia que Alexandre de Moraes tem, dessa causa do Bolsonaro, de condenar esses generais, esses militares, todos que estão envolvidos nessa questão de 8 de janeiro, ele quer estar no controle de tudo. Então, aí por isso ele estava lá fazendo essa interrogação, participando hoje. Por isso ele estava lá hoje, participando dessa audiência com o general. Que no caso isso seria feito pelos auxiliares, não pelo Alexandre de Moraes. Mas vamos continuar vendo o vídeo. Ele quer controlar tudo, Agora fica claro por quê. A intenção era intimidar as testemunhas, como ele acabou de fazer. Aí saiu aqui, ó, no Cláudio Dantas. Alerta: ex-comandante do Exército rejeita a versão da PF, desmonta a acusação da PGR e irrita Moraes.
e vão pegar a matéria. Vou pegar aqui que você vai ver. Em depoimento à primeira turma, vou diminuir aqui um pouquinho. Em depoimento à primeira turma, há pouco, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, apresentou uma versão bem diferente daquela que consta no relatório do indiciamento da Polícia Federal e na denúncia da Procuradoria-Geral da República. O militar negou ter dado voz de prisão a Jair Bolsonaro, disse que houve um equívoco na interpretação da imprensa sobre o episódio e que nem deu muita bola para tal minuta de aplicação da GLO, né? A mídia até disse que eu dei voz de prisão ao presidente. Isso não aconteceu. Declarou explicando que tal reação teria implicações jurídicas claras. Segundo ele, o documento era um apanhado de considerados com base na Constituição, com base na Constituição. Gente, o Bolsonaro então ia dar o golpe com base na Constituição. Esse julgamento está ficando cada vez mais ridículo. Com aspectos jurídicos, por isso não nos chamou a atenção. Muito vazio, disse Freire Gomes. Também esclareceu que nunca identificou Felipe Martins como um assessor que lhe mostrou o documento, pois antes do noticiário não conhecia. Olha só, não foi Felipe Martins, não teve essa afirmação, não teve tentativa de golpe, não deu voz de prisão e o Bolsonaro estava usando artigos da Constituição. O general ainda negou ter identificado Anderson Torres como autor da minuta. Não sei quem é o autor, afirmou. Talvez ele, Bolsonaro, tenha nos apresentado o documento por questão de consideração e estava apenas dando conhecimento de que estava iniciando esses estudos. Ao longo desse processo, nós tivemos diversas reuniões e essas hipóteses... Você percebeu que está caindo toda a narrativa que foi, na verdade, colocada pela PGR através da investigação da Polícia Federal? Está caindo toda a narrativa de Alexandre de Moraes. Por isso a revolta. Estavam sendo aperfeiçoadas. E o presidente, conversando conosco, apenas comentou sobre o assunto. Olha só. Diante das declarações, Alexandre de Moraes partiu para cima da testemunha, acusando Freire Gomes de mentir e que lhe daria uma segunda chance. Ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui, afirmou enfático. Olha o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ameaçando uma testemunha para que ele fale exatamente o que ele quer ouvir. Mauro Cid é exatamente a mesma coisa e ele é a peça fundamental da acusação. Não podemos esquecer disso, tá? Mauro Cid é a peça fundamental e foi ameaçado. Olha o que o Alexandre de Moraes falou. Antes de responder, pense bem. A testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora no STF dizer que não sabia. A defesa do Freire Gomes pediu então para que os trechos do depoimento fossem expostos, irritando ainda mais o relator. Ou seja, ele ia pedir, olha, você vai ver os trechos da polícia. Eu não falei nada disso. Eu não posso acreditar que o senhor não conversou com o seu chefe, com seus clientes, antes sobre o que ele falou no depoimento da PF. Bradou ao advogado. Com 50 anos de exército, eu nunca mentiria, emendou o ex-comandante. Segundo a PF, Freire Gomes teria dito que o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, teria concordado com a proposta de ruptura democrática supostamente apresentada pelo ex-presidente. Por fim, negou veementemente que o Bolsonaro tenha o pressionado a apoiar uma operação de garantia da lei e da ordem. E aí deu o que falar. Pau tá comendo agora, aqui ó. Freire Gomes nega ter dado voz, a imprensa está dominada. Moraes confronta ex-comandante do Exército por contradições em depoimento. Ex-comandante do Exército nega ter ameaçado prender Bolsonaro em reunião. Resumindo, para não ficar muito longo, tudo o que tem sido falado sobre as informações passadas por Freire Gomes não foram passadas, não aconteceu. Freire Gomes acaba de... Peça-chave, hein? Acaba de falar que não houve tentativa de golpe, que foi um estudo de um ato constitucional usando a garantia da lei e da ordem, no qual ele se recusou e que Bolsonaro mostrou isso sutilmente, sem forçar, não pressionou. Que golpe foi esse, meu Deus do céu? A população já não acredita. O STF já está perdendo o embate na opinião pública e agora uma das pessoas que seria a peça-chave de tudo isso, que é o Freire Gomes, acaba de enterrar de vez. E pior, foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes. Cara, quando você pensa que não tem como piorar, piora e muito. E como eu digo, né? Se eles tentarem fazer essa sacanagem com o presidente Bolsonaro, o Brasil vai entrar em revolução, o Brasil para, porque está cada vez mais absurdo o que eles estão fazendo. A verdade, pessoal, é que as coisas cada vez mais estão escancaradas, né? Eles não estão tendo mais... É o que a gente sempre diz. Quando você cria uma narrativa, uma mentira, você precisa inventar outras mentiras para poder sustentar a mentira anterior. É o que está acontecendo. Foi-se criada uma narrativa,
hoje está precisando criar outras narrativas para confirmar as narrativas anteriores. Então nós vamos aguardar, que tem muita coisa para acontecer aí, mas o Gustavo Gaia falou algo importante. Se fizerem as coisas do jeito que estão fazendo, a grosso modo, o Brasil vai parar. O povo não está dormindo, o povo está vendo o que está acontecendo, né? E nós estamos aqui para te levar essa informação, para que você possa ficar por dentro do que está acontecendo, porque a mídia tradicional, ela não vende a notícia dessa forma, ela passa a notícia de acordo com aquilo que vai trazer benefício para ela, para o governo e para o sistema. Então fique atento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. É sempre muito bom ter você por aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.